Quando você for escolher sua próxima TV, preste atenção nessa sigla, HDR. Ela pode fazer muito mais diferença no seu dia a dia do que o 4K. A novidade já começa a ser embutida em alguns modelos. Saiba do que se trata. Grande decepção. É isso aí que dá para dizer das TVs 3D. Elas não pegaram mesmo, né? Agora você deve estar ouvindo muita gente falar do 4K. Mas saiba que essa resolução só faz diferença real em telas bem grandes. A sigla na qual você realmente precisa prestar atenção é composta de 3 letras, HDR. É um espectro de luz mais amplo e uma gama de cores também mais ampla. Então a gente vai ter o preto mais preto, o branco mais branco e uma uma gama de cores muito mais ampla, e aí a gente vai ter aquelas cores mais vivas, as imagens como o nosso próprio olho capta. O HDR ele consegue traduzir para a TV, através da captação da imagem, a imagem mais fiel ao que o olhar humano tem. Se você é um fotógrafo ou já viu a sigla nas funções da câmera do seu smartphone, deve fazer alguma ideia do que estamos falando. HDR é a abreviatura de High Dynamic Range. Em português, poderíamos dizer que é uma alta faixa dinâmica nas imagens. A gente explica. O HDR permite que a imagem tenha mais brilho e detalhes, tanto nas áreas escuras quanto nas mais claras. O contraste entre o branco mais brilhante e o preto mais escuro é cheio de informação e nem se compara ao que vimos até hoje. Então você tem aquela imagem escura, você não consegue ver muito detalhe, o HDR já te traz isso, porque ele tem muito mais informação, muito mais nuances de cinzas e de pretos e assim por diante, né? Muita gente pode se perguntar, mas o 4K já não traz muito mais qualidade? É verdade, mas são coisas diferentes. Enquanto o 4K aumenta a resolução, o número de pixels da imagem, o HDR tem o papel de melhorar cada pixel que já está lá. Isso significa que enquanto o 4K geralmente requer uma tela maior para ser percebido, as vantagens do HDR são claramente visíveis em qualquer tamanho de display. Claro, para se obter uma imagem em HDR com toda essa qualidade e detalhes, a captação da imagem também precisa ser feita com câmeras especiais que tenham essa funcionalidade. Mas isso não vem ao caso aqui não. Já a transmissão e a recepção, sim. Mais do que possuir a função HDR, a TV precisa de alguns recursos para exibir esse tipo de imagem. O primeiro deles é o HDMI 2.0, que é fundamental para poder transmitir essa imagem para o televisor. O outro é o processamento 10 bits, que você vai ter 10 milhões de cores aí, disponíveis que o televisor vai conseguir processar. E por último, o padrão, o BT2020, que vai te dar essa gama maior de cores e por fim ser o caminho que vai conduzir todas essas informações do televisor para ele conseguir reproduzir tudo isso. Como no início de toda a nova tecnologia para TVs, foi assim com o 3D e ainda é um pouco com o 4K, a disponibilidade de conteúdo ainda é pequena em HDR. Mas o serviço da Amazon de streaming, ainda não disponível no Brasil, já tem alguma coisa em HDR. O Netflix já lançou a série Marco Polo em HDR e promete novos lançamentos em breve. Há alguns Blu-rays com vídeos em HDR e até mesmo o YouTube está prestes a entrar nessa nova era. Como sempre, é uma questão de tempo. Na CES deste ano, em Las Vegas, a gente viu muita opção de TV com HDR de diversas marcas. LG, Samsung, Sony, Panasonic, Philips, entre outras. Não se trata de tendência, mas sim da nova evolução das TVs. Interessante também é que pela primeira vez as fabricantes de TV se uniram com os estúdios e produtoras de conteúdo para criar a aliança UHD. O objetivo é garantir a qualidade do 4K HDR que chega ao consumidor final, independente da marca da TV que ele adquirir. Essa associação tem como fim certificar que os televisores e os conteúdos tenham uma melhor capacidade de reprodução ou a capacidade de entrega de 4K e HDR para esse consumidor.
E o mundo dos televisores reserva outras siglas que você precisa conhecer antes de escolher seu próximo aparelho. No começo do ano, lá em Las Vegas, durante a CES, mostramos a disputa entre TVs OLED e TVs de ponto quântico. Acredite, você precisa entender essa diferença. Logo abaixo da janela desse vídeo aqui no olhardigital.com.br, você encontra os links para essas matérias. Clique e fique por dentro.